Aí, gente, beleza? A gente vai falar agora sobre instrução de trabalho, tá? Teve uma atualização da instrução de trabalho, algumas alterações, mexemos em quase toda ela, por isso é importante que vocês a leiam, é importante que vocês vão atrás de como se trabalha no seu setor, tá? Mudou bastante coisa na parte de vistoria, mudamos bastante coisa na parte de análise, tá? Então é importante que vocês leiam ela. Se você já leu, leia de novo. Se você ainda não leu, leia, porque é seu dever como funcionário também. Então o princípio da alteração, né, dessa alteração, foi concretizar dentro da instrução de trabalho tudo o que a gente já faz, né? Tudo que a gente foi mudando nos nossos procedimentos cotidianos no decorrer do tempo, né? Cada vez mais a gente fugiu do que a instrução de trabalho falava, né? Então agora a gente está trazendo de volta a instrução de trabalho para dentro dos nossos procedimentos. É isso que foi feito, tá? Então a gente achou, por isso, né, a gente achou mais fácil atualizar a instrução de trabalho, né, do que mudar a nossa rotina de trabalho para se adequar a ela, entendeu? Então por isso que a gente fez essa mega alteração na instrução de trabalho, tá? A ideia central nessa mexida que a gente fez foi trabalhar o geral, o que geralmente acontece no processo de certificação. O específico, o diferentão e tal, a gente não tratou os casos que acontecem muito pouco, né, raros. Não foram tratados esses casos esporádicos, né? Então, esses casos esporádicos devem ser analisados caso a caso e levado à diretoria, à gerência do seu escritório, à diretoria, para que seja conversado e se chegue a uma solução para aquele caso, tá? A um procedimento que vai ser adotado para aquele caso específico, certo? E isso a gente incluiu na própria instrução de trabalho. Então, lá no comecinho, na introdução, já vai estar falando que a instrução não fala sobre tudo, vai falar sobre o comum, mas não sobre o incomum, certo? O incomum vai ser tratado caso a caso. Perfeito. E por que a gente pode fazer? A gente pode mexer na instrução de trabalho como a gente quiser, né? Porque o que a gente não pode mexer no nosso cotidiano é o que é obrigatório a gente fazer, né? O que é obrigatório tem que ser feito. Tem que ser feito da forma que tem que ser feito. A instrução de trabalho é o modo como fazer o que é obrigatório. Então, a forma pode mudar, né? O produto final do trabalho não. É aí que tá. Então a gente fez essa atualização pensando nisso, né? E a gente fez ela baseados, né? Nós fizemos baseados no que a gente aqui da Barra Bonita trabalha, certo? Então eu peço que vocês de outros escritórios, que não são aqui da Barra, lógico, né? De outros escritórios, que vocês leiam essa nova instrução, certo? Anote tudo o que está nela, que é diferente do que vocês fazem, certo? E passem para nós. A gente vai ou incluir a forma que vocês fazem na instrução de trabalho, ou verificar se a forma que vocês fazem é melhor do que a nossa. E aí vamos manter a de vocês, certo? E adequar a gente. E o contrário também. Se vocês perceberem que o jeito que a gente faz, porventura, é mais fácil do que o jeito que vocês fazem, aí vocês se adequem também, certo? A gente só precisa saber se vocês vão se adequar ou se nós vamos nos adequar para poder atualizar ou não a instrução de acordo com o necessário, certo? Então, se você viu lá, leu a instrução de trabalho, percebeu, opa, a gente não faz desse jeito. Anota lá como vocês fazem, tenta descrever o melhor possível, da melhor maneira possível, como vocês fazem, detalhadamente, para que a gente entenda como vocês fazem, para que aqui a gente verifique se a gente vai adotar o como vocês fazem, ou se a gente só vai incluir na instrução de trabalho a forma que vocês fazem. Desse jeito ficariam as duas formas, certo?
É possível. Não precisa se desesperar falando, ah, querem mudar o jeito que a gente trabalha. Não, não é isso, tá? É possível manter as duas formas de trabalho dentro da própria instrução. A gente só precisa saber como é que vocês fazem, porque senão vocês estariam trabalhando fora da instrução. É isso que a gente não quer. A gente quer saber como vocês fazem, quer entender como vocês fazem para incluir na instrução, certo? Ou até mesmo mudar o nosso procedimento se o jeito de vocês for mais fácil, assim como vocês podem querer mudar o jeito que vocês fazem se achar que o nosso é mais fácil, certo? Tendo dito isto, vamos às principais mudanças, assim, certo? Toda a numeração dos itens, dos capítulos, não chega a ser capítulo, né? Toda a numeração dos itens foi alterada, certo? Houve uma atualização geral no índice da instrução de trabalho. Achamos uma outra forma de organizar, certo? As ideias. Tá. Na introdução de vários itens na instrução, a gente colocou o que a gente chamou de conceito, que é para o que esse item serve, e a gente colocou o procedimento, que é o como que se faz isso. Então, por exemplo, vistoria, conceito, blá, 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 procedimento, blá, 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 análise de planos, conceito, blá, 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 procedimento, blá, 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 blá. É isso que a gente fez, certo? Que antes também não tinha, e a gente fez isso para quê? Para facilitar a compreensão do tal item, certo? Para porventura alguém no futuro pegar e tá, eles fazem dessa forma, eles precisam fazer isso porque por causa daquilo, beleza, então é isso. É por isso que a gente fez isso, tá? Simples. Na parte de vistoria, e aqui nesse treinamento eu vou falar especificamente das partes de vistoria e de análise, a gente mudou algumas coisas também nos outros setores, né? Mas o grosso mesmo foi de vistoria e análise. E friso novamente, é importante que todos leiam a instrução de trabalho. Então, em vistoria, deixou de ser obrigatório, porque antes era, que o vistoriador faça uma análise preliminar do projeto, certo? Então, na outra estava lá que o vistoriador devia pegar o projeto, fazer uma pré-análise e até dar exigências se fosse o caso. Não deixou de ser obrigatório. É óbvio que se o vistoriador quiser fazer, ele vai poder fazer, né? Não está proibido também. Isso não é obrigatório, certo? Toda embarcação EC2 poderá agora ser analisada também no setor de análise, certo? Porque antes era específico do setor de vistoria e somente as EC2 de passageiro eram feitas no setor de análise de plano, com geração de RAP, inclusive. Agora, todas as EC2 poderão ser analisadas também no setor de análise, podendo ser gerado RAP para incluir as exigências. Então tem lá um empurrador de 25 AB e chegou lá o memorial descritivo e o arranjo esquemático dessa embarcação. Então, esses documentos serão entregues para o vistoriador fazer a vistoria, ele vai lá fazer a vistoria dele e tal. Se ele quiser, ele pode fazer a análise desses documentos, incluir as exigências dele em réu, certo? Se por acaso ele estiver muito ocupado e não der para fazer isso, ou se no escritório, como está sendo aqui, for mais fácil para o analista fazer, esses documentos vão para o analista vai analisar, vai gerar um RAP em cima disso, que vai ter que, tudo que é gerado, né, todo o relatório tem que constar na OS, certo? Então, ele vai lá verificar o OS, vai ver se tem a análise de planos lá, vai colocar, porque agora toda EC2 também vai ter que ter, né? Alguma análise de planos, né? Seja para gerar RAP, seja para exigência em réu, né? Então, o analista vai pegar esse projeto, vai analisar, vai gerar o RAP e vai colocar as eventuais exigências dentro do RAP, certo? Continuando aqui, eu estava falando de embarcações EC2, né? Elas poderão ser feitas tanto pelo vistoriador quanto pelo analista, beleza. Tanto as exigências delas poderão ser escritas tanto em RAP quanto em réu.
foram inseridos procedimentos para acompanhamento de realização de medição de espessura, certo? Procedimento do acompanhamento da realização da medição de espessura, os procedimentos de análise do relatório e da declaração oriundos da medição realizada. Então agora a gente tem um procedimento para isso fixado na instrução de trabalho. Foi também inserido o procedimento para a realização dos testes de tração estática e a emissão do devido certificado, certo? Que antes também não tinha na nossa instrução. Na análise, foram inseridos os procedimentos de planos aprovados por nós, certo? Caso, por exemplo, a gente aprovou um plano, aí emitiu o certificado condicional, a gente aprovou o plano, emitiu o certificado definitivo, depois foi fazer a vistoria intermediária e constatou que tinha alguma coisa diferente. Então, voltou para o setor de análise um documento que cumpria o réu, né? E agora tem um procedimento para isso que antes também não tinha na instrução. Foi inserido o procedimento de análise de planos aprovados por outra entidade, que basicamente é bem parecido com o anterior, né? Mas são as embarcações que migram para nós com certificados válidos, né? Com planos aprovados. Agora inseriu o procedimento de análise de planos preliminares, que é aquele que chega sem relatório da prova de inclinação e sem o estudo de estabilidade definitivos. Que também não tinha na nossa instrução. Foi inserido, aliás, foi mudado de lugar, foi para dentro do item de análise, a análise de planos EC2, que, como eu falei antes, pode também ser feita pelo vistoriador. Durante a análise, né, como base para efetuar a análise, passa a ser obrigatória a utilização do checklist de análise, que a gente está melhorando o que a gente tem, ou a consulta à própria norma diretamente. Então, você não pode fazer análise da sua própria cabeça. Você vai ter que usar o checklist de análise de planos ou consultar a norma diretamente, certo? Todas as embarcações de passageiros deverão ser analisadas com a ajuda de planilhas de estabilidade. Todas as embarcações de passageiros que você for analisar, você vai usar a planilha de estabilidade da sua preferência. Seja que a gente disponibiliza, que é a que eu uso, seja que você usa aí, enfim. Importa que se use uma planilha de estabilidade. Para as demais embarcações, é recomendado que se utilize, mas não obrigatório. A análise com a utilização de planilhas, é bom lembrar, não exclui a necessidade de também se verificar o que consta no papel. Não é porque passou na estabilidade na sua planilha que no papel vai estar tudo certo. Tá? Você vai ter que fazer a compatibilização de informações, você vai ter que ver se os dados do gráfico, por exemplo, estão compatíveis com os dados da tabela de GZ. Tá? Só para dar um exemplo. E agora a gente pode também receber apenas uma via do projeto, que antes a instrução de trabalho falava que era 3 vias e pronto. Aqui nunca chega a 3 vias, a gente sempre recebe uma via só por parte do engenheiro. Isso é característica dos engenheiros com os quais a gente trabalha, né? Não é nem culpa nossa, eles mandam uma via só. Então agora a gente pode receber uma via, certo? Efetuar a análise nessa via e no último RAP de cumprimento de exigência pedir as outras duas. Chegando as outras duas, você compara com a primeira, dando tudo certo, vai embora. Isso segura que as 3 vias contenham exatamente as mesmas informações. Porque se você recebe 3 vias desde o começo, em toda a entrada de documento, você vai ter que comparar as 3 vias que você recebe toda a análise que você fizer daquela embarcação. Toda baixa, tá? Dessa forma que a gente colocou possível na instrução de trabalho, você compara só no final e já vai estar assegurado que vão estar as mesmas informações. Então, praticamente todos os parágrafos da instrução de trabalho tiveram alguma alteração. Então, leiam-na porque é importante.